Olá! A Escola de Comunhão, que todo ano é realizada na Fazenda Mãe, tem como objetivo formar voluntários capacitados e comprometidos com os acolhidos das Fazendas da Esperança. Em 2024, foram 21 pessoas de 7 nacionalidades que concluíram os 10 meses de caminhada e tiveram uma formatura festiva na semana passada. Nós já mostramos em nosso programa algumas dessas experiências e hoje vocês verão a de Márcio, que é um ex de São Paulo. Então conta pra gente como era a tua vida antes da Fazenda. Bom, era uma vida, não posso dizer que foi ruim não. Mas o meu convívio com as drogas começou muito cedo, começou com 13 anos. Com 13 anos eu já comecei a me envolver com umas companhias, apesar de ter família, tudo, mas a gente morava num bairro muito complicado, numa época que tinha muita violência. 87, 88, era muito violento ali o lugar onde eu morava. E tinha muita gente complicada. E eu comecei ali, já com 13, 14 anos, já comecei a me envolver e andar com esse pessoal. Apesar de nunca ter parado de estudar, de não... Isso é bom, hein? Eu sempre estudei, sempre trabalhei e tal. Na escola, como você se comportava? Não, eu era muito ruim. Eu era complicado. Mau estudante? Não, eu era aquele que sentava no fundão da sala, fazia bagunça, cabulava para ir jogar sinuca nos bares e tal. Era tudo muito permissivo, tudo muito liberado e tal. Então a gente sempre estava envolvido com... Eram os pequenos delinquentes do bairro, né? Sei. E assim eu fui levando a minha vida. Com 14 anos, minha família teve uma grande perda, né? Foi meu irmão. Meu irmão, ele foi assassinado quando eu tinha 14 anos. E Nossa! 14 anos. Quando ele tinha 17, eu tinha 14. Ah, tá. E isso meio que desestruturou minha família sempre já teve meio complicada, entendeu? Minha mãe bebia, meu pai também bebia, trabalhavam tudo e tal, mas tinha o vício do álcool. Mas com 14 anos a coisa meio que degringolou ali, porque meu irmão morreu, né? E já comecei a me envolver com umas companhias, andar com o pessoal. Apesar de que eu nunca deixei de estudar, eu trabalhava e tudo, mas já comecei... Você nunca deixou de fazer farra na escola, né? Não, eu sempre estudei. Você conseguia passar de ano? Nada, faltava, repetia, mas assim eu ainda fui. Fiz curso profissionalizante, eu me formei, hoje eu tenho uma profissão, sou torneiro fresador, né? Aí você ia porque você queria. Porque eu queria. Então, não, é diferente, né? É. E mesmo na escola eu consegui me formar. Fechei o primeiro grau, tudo beleza e tudo e tal, mas sempre andando com umas companhias, envolvido com algum tipo de vício. E assim fui levando a minha vida, aos 18 anos, 19, trabalhando e tal. E foi com 19, 18, 19 anos que eu comecei a me aprofundar no álcool. Fazia o uso de substâncias assim, mas meio que esporádico. Era mais o álcool mesmo. E comecei a bebia muito, estava bebendo muito naquela época, apesar da pouca idade. E comecei de novo a voltar a usar maconha, cocaína, na época era cocaína. E com 23 anos e tal, eu casei. Casei com 23 anos. E 23, 24 anos eu casei. E fui morar com a mãe dos meus filhos, né? E fui tocando a vida. Assim. Aí deu um tempo, fiquei só no álcool mesmo. Era muito esporádico o vício do álcool, da parte de cocaína, né? E em algum momento ali eu me perdi. E eu estava inclusive indo para frente, apesar de eu estava indo para frente, que eu estava conseguindo trabalho, tinha um bom trabalho. Eu montei a minha empresa de usinagem, né? Trabalhava com usinagem, tinha um apartamento,
Inclusive eu pagava a minha previdência privada, tudo. Eu estava conseguindo, meio a trancos e barrancos, fazer progresso. Levar e tal. a vida. Em algum momento aquilo eu me perdi ali, porque eu perdi o sentido da coisa. Eu via tudo aquilo e tudo e tal, eu comecei a me perguntar, e daí? Tudo isso. E começou a vir aquele vazio, aquilo tudo e tal. E eu lembro que eu comecei de novo a me envolver com a cocaína. Porque eu sempre mantive esse contato com as más companhias, aquele pessoal ali, tudo. E em algum momento eu retornei a isso. Retornei de novo e tudo. E da cocaína, muito pouco tempo, eu já estava no crack, Em 99 eu já estava no crack, mas ainda conseguia levar meio que na social. Em 2003 eu já estava bem afundado. 2003, tanto que em 2003 a minha família, né, as minhas irmãs e minha mãe, em 96 meu pai morreu, e minhas irmãs e minha mãe, foi a primeira vez que eu ouvi falar de Fazenda da Esperança. Porque nós chegamos aqui em 2002 para fazer o programa Fazendo Esperança. Foi quando ela expandiu. Sim. E em 2003 foi que tinha a missa televisionada e tal, tinha o programa e tal, e elas vieram me falar. Mas e daí de eu ouvir e eu realmente falar, não, eu preciso, demorou até 2019. Eu ainda fui queimando lenha até 2019. Me separei, perdi tudo. Perdi tudo. Tudo. A única coisa que eu não perdi mesmo foi a minha vida, né? Foi a vida que ficou. A mulher foi embora, os filhos. E foi de 2003 para 2019 é como fosse um momento muito escuro da minha vida, que nem eu tenho a clareza de como eu consegui chegar até 2019. No momento que eu vim fazer minha recuperação, que em 2019, eu acho que o divisor mesmo, aquilo que deu para eu acordar, foi a morte da minha mãe. Em fevereiro de 2019, minha mãe faleceu. E eu lembro que as minhas irmãs chegaram para mim, né? E sentaram, encontraram eu um dia são, conseguiram encontrar eu um dia são, porque até então eu nunca estava são. Minha vida já era totalmente voltada para a droga, apesar de eu continuar trabalhando, tudo e tal, mas minha vida era toda voltada para a droga. E um dia elas pararam, sentaram comigo e conversaram comigo, e aí, como é que vai ser agora? A mãe morreu, você não tem mais nada, só o que você tem agora somos nós. E nós queremos te ajudar, porque nós te amamos. Você é nosso irmão mais velho, você é o que sobrou de família. O que sobrou de família somos nós. E agora? Como é que vai ser? O que você quer? Fizeram essa pergunta e falaram, olha, nós não queremos ver você se acabar, você é nosso irmão, nós te amamos e tal. Mas nós gostaríamos que você buscasse ajuda. Nós te damos, você tem o direito da escolha. O que você escolher para a tua vida, tudo bem, cara, é a sua escolha. Só que é o seguinte, se você escolher que você quer ajuda, nós vamos te ajudar, vamos virar céus e terra, mas vamos te ajudar. Agora, se você quiser continuar nessa vida, nós vamos respeitar a sua decisão, mas é o seguinte, nós não te queremos mais aqui. E isso não é porque nós não te amamos, é porque você está morrendo e você está nos matando, você está acabando com nós. Então nós vamos te dar o direito da escolha. E assim foi feito. Foi quando caiu a primeira vez, caiu a ficha, você falou, pô, que eu tive a noção do tamanho do egoísmo que eu estava vivendo. Eu estava acabando comigo, mas estava acabando levando elas junto comigo. Leva mesmo. Estava levando elas, acabando com elas, né? E eu falei, não, vocês têm razão. Eu perdi. Eu perdi. Daqui para frente agora não tem mais como eu ir para baixo. Agora tem que voltar a ir para cima. Eu tenho que ir para cima, não tem mais como ir para baixo. E eu vou
buscar, eu aceito ajuda. Peço ajuda de vocês, vocês estão me oferecendo ajuda, eu aceito essa ajuda. E assim se deu. Minha irmã, ela entrou em contato com a fazenda, né? Entrou em contato com o pessoal, tudo. Isso em fevereiro. E eu vim para a fazenda dia 30 de março. E eu lembro que eu continuei usando droga até uma semana antes. Uma semana antes. Só que eu tinha um negócio comigo que eu falava, não, eu tenho que parar aqui. Eu tenho que parar agora. Se eu deixar para parar no dia, eu não vou. Eu não vou. Então, uma semana antes, eu cheguei para minha irmã e falei, não, irmã, é o seguinte, daqui eu já não saio mais de casa. Eu vou ficar dentro de casa, tudo, vou ficar aqui contigo. Tenho que começar a fazer esse trabalho de agora. Porque eu sei, eu preciso, cara, eu preciso. E fiquei em casa. Aí eu já não fui mais trabalhar. E ela via a minha agitação e tal, aquela abstinência, tudo e tal. E no dia, a acolhida ia ser no sábado, nós viemos na sexta. Nós já viemos na sexta. Que é para não ter risco. É, para não ter erro. Ela pegou, cata outras coisas, joga dentro do carro e vambora. Vambora. E viemos embora para as Pedrinhas aqui. E eu lembro que nós chegamos à noite nas Pedrinhas, aí dormimos lá na pousada. No dia 29 de março de 2019, a palavra era voltai ao Senhor. E no dia 30, a palavra era que os humilhados serão exaltados. E foi muito bonito aquele momento ali, né? De poder voltar para entrar na fazenda. Apresentamos as nossas irresistíveis bananinhas da esperança. Nossas bananinhas são muito mais que um doce. Elas são o resultado de anos de experiência, amor e cuidado, com ingredientes selecionados para garantir o melhor para você e sua família. Você encontra as nossas bananinhas nas melhores lojas e também em nosso site. Peça agora mesmo e receba no conforto de sua casa. Hoje no Brasil, milhões de homens e mulheres são dependentes químicos. Muitas dessas mulheres vieram de histórias marcadas pela violência, abuso sexual, gravidez precoce, abortos e o peso de cuidar sozinhas dos filhos. Eu sentia um vazio, sentia que se eu morresse não ia fazer diferença para ninguém, que ninguém gostava de mim, que as pessoas que estavam tentando me ajudar tinham pena de mim e me sentia abandonada. Elas enfrentaram a vida sozinhas, carregando a responsabilidade pelos filhos e lutando contra um passado doloroso. Na Fazenda da Esperança, elas encontraram um lugar de acolhimento, onde podem reconstruir suas vidas com dignidade. Eu era perdida, eu me encontrei aqui na fazenda. Aqui na fazenda que eu encontrei a Mariana, que estava perdida, a mãe que estava perdida e um ser humano que estava perdido no mundo das drogas. E você pode ajudar essas mulheres a continuarem essa jornada de transformação. Sua contribuição faz toda a diferença. Quando você acordou no dia seguinte, você viu aquela coisa linda que é as pedrinhas? Eu já olhei assim, eu já acordei, as maritacas fazendo aquela algazarra e tudo. Aí quando eu saí e tal, assim, eu falei, começou tudo o pessoal a chegar e tudo e tal, e eu vendo tudo aquilo, e tudo muito diferente. A acolhida, assim, todo mundo diferente, tinha um pessoal, uns meninos que depois, lógico, eu fiquei sabendo que era da Oasis, ajudando na acolhida e tudo.
Lógico, a gente chega armado, né? O que esse cara quer comigo? Eu nem conheço esse cara aí. Tá querendo me roubar. Quem é esse cara aí? Não sei o que. Ih, sei não, hein? E eu lembro que eu tinha muito medo, falava, pô, mas como é que será o negócio aqui? Será que eles vão dar remédio e tal, dopa, a gente fica dopado o tempo todo? E eu ficava olhando o pessoal e tinha um rapaz assim, né? E ele falava, não, tudo isso aqui que você tá vendo, tudo é acolhido. Tudo o pessoal que tá aí é acolhido e tal, e o pessoal saindo e tal. Conversando, não tinha nenhum sinal, não tava babando. Tudo normal, eu fiquei olhando assim, eu falei, vai ser aqui. Aqui vai ser bom. Aqui... E assim eu fui ficando. Fomos para adoração no sábado, aí teve a primeira noite foi uma noite lancinante, ali uma coisa louca. Por quê? Porque, assim... Eram quantos novos na casa? Na verdade, a minha acolhida foi dividida em 2 vezes. Foi dividida em 2 vezes. Acolheram 8 e depois foram acolhidos mais 8. A minha acolhida foi a de 30, né? E na casa que eu estava, na Cortês, tinha 8 junto comigo. E eu lembro que chegou, tipo, tinha uns meninos assim, tinha um pessoal que estava muito debilitado. Passou mal à noite, tinha um rapaz que ele chorava, desesperado e tal, e ninguém dormiu. E foi aquela coisa. Então, no outro dia, nós fomos pra missa, tudo assim, sabe? E eu tudo com sono. Eu ficava olhando assim no meio da madrugada, eu falava, meu Deus. Descendo aquela serra, descendo a serra. Pé. Eu falava, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui, meu Deus? Eu falei, não. Mas uma coisa que me fortalecia naquele momento ali, que eu pensava assim, não, agora eu não vou voltar para trás. Não vou voltar para trás, é daqui para frente. E foi muito bonito ali, sabe? Que ali naquele primeiro mês, nós vivendo ali, conseguimos superar as dificuldades, as nossas dificuldades, a abstinência e tudo. E teve a primeira comunhão de almas, eu lembro como se fosse hoje, da primeira comunhão de almas, a gente sentado na sala e estava o padrinho, né, os 2 coordenadores, a gente falando e tal. Nós tivemos coisas que a gente nunca... não tinha oportunidade de fazer lá fora. Porque ninguém queria escutar a gente. E ali naquele momento eu percebi que éramos realmente uma família ali. Apesar de cada um vir de uma realidade, mas todos padecíamos do mesmo mal. Sim. Então foi muito bonito aquele momento. Acabou criando uma família ali, de certa forma. E nós nos ajudávamos muito ali. Sempre um dando força para o outro e tal. Fazíamos os trabalhos. Eu não cozinhava nada, acabei aprendendo a cozinhar, entendeu? Olha que a comida das pedrinhas é muito boa. Hein? Não, então, mas como a gente ficava na parte de cima, era os acolhidos que cozinhavam. Então tinha os coordenadores no começo, ajudavam a gente e tal. E assim foi. Os primeiros meses, teve, lógico, os que desistiram, mas teve os que perseveraram. E foi muito bonito, sabe? Chegar no final, assim, do ano, fazer todo o currículo. Receber a primeira visita. Na primeira visita, a família olhar pra gente, né? E acho que foi a primeira vez que eu vivi a palavra com propriedade mesmo. Foi na minha primeira visita. Conta pra gente, então. Que veio as minhas irmãs. Primeiro chegou a minha irmã, eu lembro que minha irmã chegou no sábado. E quando ela me viu, ela começou a chorar. Ela começou a chorar muito, assim, que ela falava, meu Deus, como você está diferente. Como você está diferente, cara. Nossa Senhora. Ela
ela olhava assim para mim, nossa, ela me abraçava e tal. Ela falava, meu Deus, como você tá diferente, Márcio, meu Deus. Eu não acredito que é você. E que quando eu cheguei eu pesava 49 quilos. Cheguei na fazenda muito mal. Eu já estava mais gordo e tal, eu estava falando mais baixo, que tudo, eu estava agitado. Quando eu cheguei eu era muito agitado tudo e tal. Então já era mais calmo. E ela... Aí no domingo veio a outra. No domingo veio a outra também. A reação foi a mesma? A minha irmã mais nova, veio meu cunhado ficava olhando. Meu cunhado... Será que é esse cara mesmo? Meu cunhado, isso é engraçado, porque o meu cunhado, ele já tinha 5 anos que estava com ela, ele nunca tinha me visto são. Ele nunca tinha chegado em casa e me visto são. Então, quando ele olhou assim para mim, né, primeiro ele me viu são, assim, tal. Ele olhou assim para mim e falou, meu Deus, não é possível. E eles estrearam muito. Aí e tal, tudo e tal. Nós fomos no domingo, participamos da missa, aí tem o almoço com a família e tal. Eu lembro que nós sentamos assim numa mesa, nós sentamos, eu fui pegar o suco, quando eu sentei, comecei a comer e tal. Eles pararam olhando pra mim assim e tal. Aí meu cunhado olhou assim pra mim e falou, nossa, nunca imaginei que você era assim, cara. Como você tá diferente, como você tá bem. Você não gostaria de ir embora com a gente? Olha aí, Você já tá bem, cara. Olha. Você tá bem, nossa, eu nunca imaginei e tal. E elas olharam assim pra mim, nossa, você tá bem mesmo e tal. Meu irmão, você é nosso irmão de novo. Foi onde eu realmente vivi a palavra pela primeira vez. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ele perguntou, você não tem vontade de ir embora? Eu olhei para ele e falei, tenho vontade de ir embora, só que eu não vou. Não vou. Eu falei para ele, eu cansei de mentir. O que vocês estão vendo aqui é só aparência ficou legal, tá bem e tal, já não tá mais daquele jeito, engordei e tudo e tal, mas por dentro eu continuo mesmo. Eu descobri aqui o quanto eu tenho misérias. E o que eu tenho que fazer é ficar aqui para trabalhar essas misérias. Eu não quero ir embora, porque se eu for embora, eu vou voltar a ser aquele cara. Eu perguntei para eles assim, eu lembro que eu perguntei, quanto tempo vocês acham que eu fico em pé se eu for embora? Eu acho que eu não fico em pé 1 semana. Eu preciso ficar. Eu entendo que eu preciso ficar. Eu não vou embora. Foi muito difícil, assim, às 5 horas da tarde, eu ver eles entrarem no carro e você irem. Ficar. Eu olhar para eles indo embora, eu... Ai, por que eu não fui embora, cara? Porque você foi inteligente, olha aí. Ó. Eu pensei, aí eu lembro que eu subi para casa... Você ainda estava na Antônio Cortês? Não, eu estava, aí eu já tinha descido, eu estava na Santo Afonso. Aí eu deixei eles ali e tal, e ali no largo ali onde é, e subi. Subi andando para casa, pensando. Mas aí quando eu cheguei, eu lembro que eu sentei assim na varanda, mas me deu um alívio tão grande, me deu uma coisa tão boa no coração, que eu pensei, depois de muitos anos, eu não menti. Depois de muitos anos eu consegui ser verdadeiro. Parei, toda aquela manipulação, aquela mentira, eu me senti tão bem ali naquele momento, que aquilo me deu uma força. Geralmente na segunda-feira tá todo mundo lá na fazenda, fica mal, né, depois da visita. Eu estava muito bem. Por causa disso, isso me deu uma força tão grande de falar, não, poder ter sido verdadeiro, poder ter falado a verdade.
e não ter mentido, não ter manipulado, que tudo ali estava favorável para isso. Mas graças a Deus eu consegui perseverar. E perseverei o ano inteiro, assim. Pude ajudar outros meninos, eu vivi muitas experiências bonitas ali naquele tempo. E você terminou teu ano, resolveu continuar na fazenda? Sim. Eu estava terminando meu ano, mas eu já tinha esse negócio de ficar na fazenda. Eu fui para casa, fiz uma experiência em casa de 2 meses, e foi um tempo bem... Nossa senhora, quando eu saí da fazenda, estava no tempo da pandemia. Agora imagina você chegar em casa e fica em casa. Uhum. Fica em casa, cara. E quando eu cheguei em casa, você não podia ir na missa, não tinha missa, não tinha... Era pela televisão. Tudo online, era o GEV online, eu tinha que participar no GEV online. E minha irmã, ela tem problema de saúde e tal, então eu falava, não, eu nem posso sair. Se eu sair, pegar alguma coisa, eu volto, passo para ela, eu... Mato a minha irmã. Eu mato a minha irmã? Como é que eu vou fazer isso? Foi uma loucura, né? Foi uma loucura ali, foi uma loucura. E pensa você sair de toda a liberdade que você tinha para a fazenda, para de repente você ficar trancado dentro de casa. De máscara de ainda, máscara, ter que sair. Então eu tinha que ficar... Isso. Eu tinha que ficar em casa e fiquei em casa fazendo pintura. Aí pintava grade, pintava portão, lixava e fiquei fazendo isso. Reformou a casa. E fazendo tudo isso. E não podia nem ter muito convívio, porque lá tem os inquilinos e não podia ter muito convívio nem com os inquilinos, só tinha convívio com a minha irmã. E teve uma época que eu falei, não, eu tenho que voltar à fazenda, cara, eu não vou aguentar ficar aqui. Isso aqui é muita loucura, cara, pra mim. Pensa, eu tava acostumado lá, levantava de manhã e tal, e acabei voltando pra fazenda. Mas antes de eu ir pra casa, eu já tinha ideia de voltar. Uhum. E acabou acontecendo de voltar. Você voltou para as Pedrinhas mesmo? Voltei para as Pedrinhas. Eu voltei para as Pedrinhas. Fiquei um tempo lá. Aí fui para fazer quarentena. Fiz a quarentena. Estava tendo quarentena ainda lá em cima. Descemos. E na segunda quarentena, teve a primeira que eu cheguei. Na segunda, teve... o negócio que o pessoal vinha para lá, né? Chegava o pessoal, ficava acolhido e depois era distribuído nas fazendas. Sim. E aconteceu de eu chegar e tal e falar, não, mas eu já fiz o meu ano aqui. Eu acho que está na hora de eu ir para outras realidades, né? E assim se deu. Fui, conversei com o Branco na época, o Branco era o Guilherme Corrêa. Conversei com ele um dia e falei, olha, eu gostaria de fazer experiência em outras fazendas e tal, né? Vai ter o pessoal agora aqui que vai... Eu gostaria de ir com eles. E assim foi, eu fui para Braga, lá no Rio Grande do Sul. Nossa, você fez o contrário do Isaías. O Isaías subiu, eu fui para Braga. E cheguei em Braga e ninguém sabia que eu era voluntário, nada. Eu cheguei lá, o pessoal achava que eu era acolhido. Não, tá aí fazendo ano, porque eu fui com os acolhidos. Entendi. Eu fui com os acolhidos e fiquei lá um tempão lá, fiquei 15 dias morando com os acolhidos, até o dia que teve a apresentação, o pessoal vai se apresentar, e todo mundo se apresentou. Eu falei, não, eu fiz o meu ano nas Pedrinhas e tudo e tal. E agora estou aqui e tal, estou vivendo a experiência de voluntário, né? E tinha 2 padrinhos, né? Os 2 padrinhos falaram, mas... como assim voluntário? Mandaram o cara para cá e ninguém sabe que ele é voluntário e foram falar com o responsável, né? O responsável era o seu Valmir. Aí o seu Valmir, mas como assim voluntário? Pedi voluntário? Aí ele ligou para o responsável das Pedrinhas, no tempo era o Júnior ainda, né? O Júnior campeão. Aí o Júnior falou, não e tal, ele estava aqui e tal, foi para ir, ele pediu para ir e nós mandamos, né? Pediu para sair como voluntário e ele foi, né? E aí o senhor Valmir veio, conversou comigo, rapaz, pediu, inclusive, eu vi muita humildade nele, né? Ele, não, porque gostaria de pedir desculpa e tal, porque a gente não sabia e tal, que você tinha vindo como voluntário e tal. Falei, não, pra mim tá tudo bem. Isso e tal. Acontece, né? Falei, não, tranquilo e tal, já tô aqui. Na fazenda acontece. Não, acontece.
Claro. Mas nunca na minha, assim, de cair no julgamento e tal. Pra mim aquilo era normal, entendeu? Pra mim tava normal, assim. E fiquei em Braga por 2 anos e meio. E eu vou te falar que lá eu vivi muitas experiências, viu? Também. Conta uma forte que tenha te marcado. Ah, não, a mais forte que tem foi quando eu tinha, acho que uns 3... Nós chegamos em agosto, em outubro, novembro, mais ou menos, chegou um cadeirante. Chegou um cadeirante lá. E esse cadeirante, ele chegou, era um senhor já de seus 50 anos e tal, obeso e tal, e cadeirante. E lá é seminário também, né? Era um seminário, mas até então conseguiram preparar, tinha uma parte por trás lá que fizeram uma rampa e tudo e tal. Ele estava meio que, como é que eu vou te falar? Ele estava meio que, a família abandonou. Ele estava na casa de uma senhora da família dele, ninguém queria mais nada com ele e tal. E ele ficou lá e tal. Era dependente? Pior que não. Ele estava assim, fumava e tal, né? Tinha visto do cigarro e tal, na época. Mas eu acredito que nós acolhemos ele mais porque ele não tinha mais para onde ir. E ele tinha as pernas machucadas e tal, ele necessitava de cuidados. E a senhora que estava cuidando dele já não tinha mais, quando era uma senhora também, já senhora. E ele muito pesado, não tinha mais como locomover ele, dar banho nele, essas coisas. E o seu Valmir, o responsável, chegou e falou, olha, vai chegar esse Jesusinho aí, filho, e agora? Abraçar. Vamos abraçar, né? Falei, vamos abraçar, né? Vamos fazer o quê? E abraçamos ele, esse Jesus. E ele era uma pessoa muito difícil. Apesar de cadeirante, apesar de tudo, era uma pessoa muito difícil. Mas não. Palavra que também, ali por aquela época, tinha uma palavra, perseverar no amor. Não, nós vamos ter que tocar o coração desse cara. Ele, através das nossas atitudes, ele vai... Vamos acreditar, vamos acreditar. Vai mudar. Ele vai mudar, ele vai acabar mudando. E começamos a amar ele, de tudo quanto era jeito. E até então, os outros acolhidos, ninguém queria nada com ele. Ah, não, e tal, cuidar desse cara e tudo e tal, não sei o que e tal. E ficou tudo, eu cuidava dele, dava banho nele, fazia os curativos nele, tudo e tal. E nessa, eu fazendo isso, um rapaz também, que estava lá fazendo o ano, que inclusive também era muito difícil, não conseguia conviver com ninguém, ele falava que em todo mundo ele vinha síndrome de perseguição, sabe? Ele tinha síndrome de perseguição. E ele começou a se aproximar. Começou a se aproximar ali, começou a... posso fazer curativo? Posso ajudar? Posso ajudar? Ele começou a participar com nós. Eu, não, vamos lá e tal. Comecei a ensinar ele. Ele começou já a ir dar banho no rapaz, trocar a roupa do rapaz, lavar a roupa do rapaz, fazia tudo. Teve uma época que ele chegava assim, aí eu falei, pô, legal, cara, você tá muito bom e tal, não sei o quê. Foi onde ele falou pra mim, né? Ele falou, olha, eu vou falar pra você que eu tô vivendo uma experiência muito bonita aqui. Porque a minha avó era assim, igual ele. E eu, quando eu tava nas drogas, minha avó tava lá e eu nunca fiz nada pela minha avó. E minha avó morreu, cara. Eu não fiz nada pela minha avó. E hoje eu vendo ele, eu lembro muito da minha avó quando eu não conseguia fazer nada. E hoje fazendo, eu consigo fazer com ele. E assim, esse rapaz, esse cadeirante, ele foi uma pessoa que ajudou muita gente. Ele, na dificuldade dele, que ele não mudou nada, entendeu?
Mas as pessoas chegavam lá, viam nele a oportunidade de amar, de poder amar. E muitos meninos ali amaram ele. Amaram ele de verdade. De lavar roupa, fazer tudo e tal. Inclusive ele ia teve uma época que ele ficou no hospital. A saúde dele foi indo, né? Foi piorando e tudo. E ele ia para o hospital, nós conseguimos ficar com ele lá em Campo Novo. E cada noite ia um e ficava com ele no hospital. E o pessoal ficava, cuidava dele tudo, dormia com ele. Quando ele acordava de madrugada, não conseguia dormir, o pessoal ia lá, ajeitava ele na cama. Então, assim, através dele, muita gente, ele ajudou na recuperação de muita gente conseguiu dar o passe de ir além e ajudar, amar. E amar, e além mesmo, o pessoal ia além, acordava de madrugada com ele lá e tal, e dava banho e tudo e tal, mesmo todas as dificuldades, lavar roupa, dele brigando, nos pequenos gestos, assim, de fazer, esquentar a água de manhã para fazer o chimarrão dele, para dar o chimarrão dele e tal. Todo dia de manhã o pessoal fazia isso. E, lógico, no final inclusive tem um rapaz, o último rapaz que cuidou dele, hoje é voluntário lá na fazenda, se eu não me engano ele está na Iguape. Uma fazenda linda também. Está lá em Iguape, lá, o rapaz. E foi o último que passou, que inclusive foi das Pedrinhas, se eu não me engano ele foi das Pedrinhas para lá e acabou cuidando dele. E depois disso ele foi... A saúde dele piorou muito, aí já não tinha mais como a gente dar suporte para ele, cuidar dele, foi devolvido e ele veio a falecer. Mas, assim, eu fiquei sabendo, pela família dele, que nos últimos dias dele, ele falava muito da fazenda, do pessoal, do acolhimento, do pessoal ter cuidado tão bem dele. Então vocês também o mudaram? Mudamos. Ele pode não ter exteriorizado isso a tempo, né? Mas mais tarde. Sim, ele falava muito disso. Que legal. Para o pessoal dele lá. Ele falou, inclusive o pessoal depois, encontrando com a gente, né? Falou. O amor fica, né? O amor fica. Então, com ele, pelo menos assim, deu aquela sensação de missão cumprida. Mesmo ele tendo morrido, vocês não tendo conseguido missão cumprida. Nas necessidades dele ali, entendeu? Nós conseguimos suprir ele. Missão cumprida mesmo. Nós conseguimos cumprir a missão que nos foi dada, assim, ficamos muito felizes. Mas tudo começou com um gesto, assim, de ele chegar, eu começar com isso, e isso contagiar todos, assim. Legal. Contagiou todos, assim, foi uma coisa muito bonita. É bom, né? É muito bom. Aí, de repente, você caiu na escola de comunhão esse ano. Na escola de comunhão, fui para Garuva, fiquei em Garuva. Garuva também? Fui para Garuva, depois fui ajudar na abertura de Paranaguá, fiquei 3 meses em Paranaguá, na fazenda de Paranaguá, que agora vai ser a inauguração. E fui para casa de férias e vim para a escola. Para a escola de comunhão, que foi, pelo amor de Deus, Como foi esse ano para você? Olha, é único. É único, não tem... É uma experiência única, eu acho que todo mundo tinha que viver isso. Todo mundo tinha que viver isso. Todo mundo que está na fazenda tinha que viver isso. Em algum momento tinha que vir passar na escola de comunhão. Eu não sei se é porque eu fui agraciado, ou porque Deus eu acredito que Deus é muito bom o tempo todo. Acredita? Eu tenho certeza. Eu acredito que Deus é muito bom o tempo todo, assim. As pessoas que estão na escola hoje, fazendo escola, eu acho que não podia ser diferente. Não podia ser diferente. Cada membro da escola hoje, de alguma forma eu aprendi alguma coisa com eles. Sabe? Todos eles me ensinaram alguma lição. Inclusive sobre mim mesmo. As minhas dificuldades, as coisas que muitas vezes a gente não quer enxergar, que eles vão e abrem os nossos olhos.
Muitas vezes a gente não quer enxergar. E eles, sabe, de alguma forma puderam passar isso para mim. Eu acredito que hoje, depois de passar na escola, eu saio melhor, uma pessoa bem melhor. Não assim como uma pessoa melhor. Um ser humano melhor. E você já sabe para onde você vai? Já. Já? Para onde? Vou para Pindamonhangaba. Nossa, que pertinho! É bem pertinho. Tive a graça de poder ser agraciado, né, de ir para lá. Uma fazenda relativamente nova, né, bem nova. Sim. Entendeu? Vai ser uma experiência, acredito, e vou fazer por onde, ser uma experiência bem bonita lá, viver de forma bem bonita lá. Vai conseguir. Gerar bastante frutos lá, se Deus quiser. É isso aí. Obrigada, Márcio. Vocês viram como todas essas experiências são magníficas? Na semana que vem, se Deus quiser, nós estaremos de volta com mais uma entrevista especial. Tchau!